Olá, como vai? Tudo bem? Boa noite para você, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Sem Tabus. Aqui nós falamos de sexualidade, relacionamento, falamos sobre ser feliz, aqui nesse cantinho que fala de intimidade. Sabe que para falar de intimidade, a gente precisa considerar o que você pensa sobre a sua própria vida íntima, a sua relação conjugal, a sua relação no dia a dia e também na sua relação sexual. Uma coisa ligada à outra. Nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas expectativas, os nossos sabores de vida têm muito a ver com o que vai aqui dentro da gente. Sabia que para ter uma vida sexual mais satisfatória, pesquisas indicam que as pessoas que têm uma disponibilidade maior para o humor, para o bem-estar, para sorrir para a vida, para ser descontraído, chega com mais facilidade a uma realização sexual? Pois é muito necessário que nós olhemos para o nosso estado emocional, para o nosso estado em relação à vida. A nossa expectativa de alcançar uma vida sexual saudável, interessante, de viver sexualmente de maneira satisfatória, começa com o meu jeito de encarar a vida como um todo. É holístico, é um geral. É como você lida com as pequenas coisas, com as grandes coisas, com os grandes desafios, com a vida em si. Com bom humor ou com mau humor? Estressadíssimo? Estressadíssima? Bate a porta, grita com um e grita com o outro? Mais tarde, como é que esse sexo funciona? Como é que você, mulher, se identifica com essa ideia de ser uma mulher que durante todo o dia, agitada, estressada, irritadiça? Ok, tudo bem, você tem os seus motivos, mas eu vou te dar um motivo para rever o seu modo de lidar com tudo isso que te estressa. Você precisa saber que é você mesma quem vai sair prejudicada nisso. É você quem vai levar para a cama depois todo esse mau humor, esse estresse. A mesma coisa serve para você, marido. Do jeito que lida no trabalho, lida com as suas dificuldades, lida com as finanças, o que quer que seja, com uma raiva, uma agressividade, vai levar tudo isso para a sua relação. Vai levar tudo isso para a sua vida sexual com a sua mulher, aquela que está esperando de você carinho, afago, um jeitinho, um cheirinho, um abraço. É assim? Ou a gente pode aprender a se desarmar para a vida até que também chegue a nossa vida conjugal, sexual, esse deleite de ser uma pessoa mais suave, mais disposta, mais pronta para encarar os desafios e especialmente encarar o desafio de uma relação com muita sobriedade, com muito jeito de quem quer que dê certo, que faça dar certo e que aconteça com prazer. Desejamos a você muito prazer em viver, muito prazer para fazer sexo também, mas em tudo na vida. Descubra um jeito de ter prazer, descubra uma forma. Sabe, às vezes os recém-casados entram com uma expectativa altíssima numa relação e aí desconsideram alguns pontos importantes. Mas tanto para os recém-casados, sobre quem nós vamos falar no programa de hoje, quanto para aqueles que já estão casados há mais tempo e às vezes a relação mais longa pede um pouco mais de cuidado, Mas para ambos os casos, como fazer para manter o desejo sexual? Como faz para manter a relação no estado bom, no estado gostoso, e sempre como aquele aperitivo de quero mais e nunca te deixar? Viver felizes para sempre. Será que dá na vida sexual? Vamos convidar a minha convidada de hoje. Já veio várias vezes e sempre que volta me faz feliz, Vanessa Oliveira. A convidada de hoje é a Vanessa Cristina de Oliveira Cunha. Ela é psicóloga especialista em psicologia das organizações e trabalha hoje com psicologia clínica. Nascida no interior de São Paulo, atua hoje na cidade de Jacareí. Para um contato profissional, seu e-mail é vanessa.oliveira.cunha@gmail.com. Muito prazer receber você, receber os amigos, receber você aí de casa, mas cada um de vocês que vem aqui
vem por inteiro, vem com muita boa vontade, e a gente fica muito grato por isso, e especialmente você, que eu sempre digo isso, que vem com muito amor desde muitos outros programas atrás aqui no Sem Tabus e no consultório de família também. Muito bom estar aqui, eu venho realmente com essa felicidade por inteira para me doar aqui, para a gente conversar assuntinhos gostosos, é muito bom. Delícia. Vanessa Oliveira, eu disse que a proposta de hoje é falarmos a respeito da sexualidade, pensando nos casais recém-casados. E a primeira coisa que eu quero focar é, quando nós casamos, nós vamos com muitas expectativas. E a expectativa referente à sexualidade ou ao sexo propriamente dito, vai num nível altíssimo. Por quê? De alguma forma, antes era alguma coisa que... sabe, estava sendo esperada, pelo menos construída, pelo menos dentro desse padrão que nós cremos daquele casal que esperou, que planejou para ter uma vida sexual ativa depois do casamento. E às vezes eu temo que essa expectativa, que é positiva, também descambe para algo negativo, porque nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos, né? Exatamente, principalmente porque é um assunto que a gente não conhece. E tudo que é desconhecido gera muita angústia, gera muito desespero. A pessoa não sabe o que vai acontecer, ela não tem um modelo, ninguém disse nunca como que seria a primeira noite, né? Como é que seria ter relação sexual agora com uma pessoa. Tem as questões da autoestima dessa pessoa que se olha e fala, e agora eu vou despir, vou tirar minha roupa na frente dele, o que ele vai pensar? Será que ele vai aprovar o meu corpo? Será que ele vai se interessar e ter o desejo sexual? Então, todas essas questões que permeiam o universo do desconhecido causam uma angústia muito grande. Só que aí tem um detalhe importante. Quando a gente tem um relacionamento já estável, já sério, onde você tem um noivado construído e você está indo para um relacionamento conjugal, para o casamento, é importante que os noivos acabem conversando sobre a relação sexual, sobre o que eles esperam, sobre como eles imaginam, sobre o que eles já ouviram falar. Leiam literaturas muito apropriadas a respeito desse assunto. Isso ajuda a diminuir um pouco essa ansiedade e o casal estar um pouco mais afinado. Agora, se eles têm já uma boa comunicação, que é nutrida nesse relacionamento, isso ajuda para que quando eles estiverem na relação sexual, eles possam se comunicar. Olha, eu estou constrangida, né? Olha, eu não sei exatamente o que fazer para te agradar. É assim que você gostaria? Que tal nós fazermos desse jeito? Então, essa comunicação, né, de forma bem aberta, de forma bem descontraída, ela ajuda para que o casal consiga se sintonizar. E esse período que é crítico passa a ser uma coisa agradável e menos tensa, né? Sem modelos de fora. Sabe, claro que nós sabemos que hoje o sexo ele é muito mais conhecido, entre aspas, sim, mesmo pelos que não estão casados e que já entram na vida sexual muito cedo, se relacionam muito cedo, enfim, por critérios diversos, por o que sabe a respeito de sexo e da liberdade de fazer sexo mesmo sem o casamento. Muito bem, mas eu tenho uma compreensão de que mesmo o que nós sabemos de sexo, ou mesmo tendo feito sexo com alguém, quando você entra numa relação, quando você está num casamento, eu acho que tem um quê diferente. Será que eu estaria enganada? Não, não está não. Tem tudo a ver com a entrega. E a entrega está diretamente relacionada também com a confiança e admiração que eu tenho no outro. Compromisso. Com compromisso. Então, é impossível eu conseguir me entregar para uma pessoa se eu não a admiro, se eu não confio nela, se eu tenho reservas dentro de mim. Como é que eu me entrego? É uma coisa tão íntima, é o único momento onde você tem ali uma só carne, né? Há uma fusão dos dois naquele instante, na relação sexual. Em nenhum outro momento há esse tipo de fusão. Então, está diretamente relacionado à maneira como eu vejo o outro e como eu também me vejo e vejo a minha história. Se eu tenho reservas em relação à sexualidade, seja no nível afetivo ou por uma questão emocional que eu vivi na minha história, né, um medo, um trauma, independente disso, como é que eu me entrego, tanto o homem quanto a mulher, para uma relação onde eu não confio que essa pessoa está ali inteiramente comigo, que ela realmente me respeita, que ela vai se entregar também? É difícil.
Então, mesmo que a gente saiba, né, todo o conteúdo teórico sobre a sexualidade, na hora é o vamos ver, você inteira ali, despido, sem máscaras para o outro. Então, isso precisa de um nível de intimidade sendo construído de forma bem consistente. E eu acredito que isso se dá também no caso de alguém que viveu experiência, que teve experiências sexuais. Mas quando eu chamo a atenção para o compromisso, para o dia a dia, num casamento, é que há outras coisas envolvidas, não é? Sim. E não é simplesmente uma relação sexual fortuita, rápida ou aventura ou o que quer que seja, que diz a você o que é sexualidade, plenitude, no envolvimento de duas pessoas, que é muito mais exigente do que só se despir e fazer sexo. Exatamente, até porque a gente está falando de uma entrega onde é o selamento de tudo aquilo que eu vivi nesse relacionamento. Então, eu tenho um relacionamento completamente destruído, destituído de respeito, de afeto, e aí eu quero ter uma boa relação sexual. Então, isso é uma questão que às vezes os pacientes trazem no consultório, o sexo está ruim. Eu falo, vamos tratar do resto primeiro, da outra parte, e o sexo, naturalmente, ele vai sendo construído. Há casos onde não, realmente a questão sexual é uma questão pontual, né? Bem identificada. Olha, nós temos problemas aqui na sexualidade, mas normalmente a gente vê isso como um todo. Então, o relacionamento não tem compromisso, não tem respeito, não tem troca, não tem afetividade, né? Nem admiração. E isso, como consequência, aparece na relação sexual. Né? E há outros casais que não, eles têm uma demanda de forma prática. E eu tenho recebido, assim, muitas pessoas vindo e trazendo essa demanda. Olha, o meu esposo não tem pegada, o meu esposo não tem traquejo sexual, ele não sabe como me conduzir e eu tenho muito receio, então eu fico totalmente tolhida, presa, não sei o que fazer. Né? Tem outros homens que dizem, olha, minha esposa não consegue me estimular em absolutamente nada, ela fica lá deitada, parada, omissa. Então, se você puxa essas questões do âmbito da personalidade, você vê que isso também está descrito na personalidade. Então, ela também é uma esposa que no dia a dia é omissa, é passiva, não sabe se posicionar, e aí no sexo isso aparece como mais uma consequência daquilo que eles vivem na vida a dois. Se pensarmos especialmente nos recém-casados, quais são os erros mais comuns nos quais um casal recém-casado pode cair referente ao relacionamento e o sexo, já que eles estão se conhecendo ainda? É mais provável que aconteçam algumas dificuldades nesse período? É provável, até porque, assim, como eles estão se conhecendo naquele momento, eles não sabem os limites e os contratos que vão ser feitos agora e construídos nessa vida a dois. Então, contratos, por exemplo, como respeitar o espaço do outro, o espaço, por exemplo, de aceitar a família alheia, né? O contrato de saber ouvir e também falar e saber se posicionar, são coisas que vão sendo moldadas no começo do relacionamento, da relação, que dizem diretamente na sexualidade, porque aí eu fiquei chateado durante o dia, chegou a noite, eu estou chateada com você, né? Você tratou mal a minha família, então como é que eu consigo agora me entregar e ter uma relação saudável? Então, as coisas estão sendo construídas, né? E os casais recém-casados não sabem ainda conversar a respeito disso. Eles não praticaram isso. Outra coisa, eles estão com um modelo familiar muito forte, enraizado. Minha mãe não agia assim, então você tem que agir como a minha mãe agia. Olá, você que assiste Sentabus, eu quero falar sobre uma palavra com você. Expectativa. Expectativa é muito importante. Os pais têm expectativas com os filhos com os pais, nós temos expectativas com o nosso cônjuge, enfim. O problema é quando a expectativa é exagerada, é incoerente. Aí ela fica complicada. Os pais não devem interferir no relacionamento conjugal dos filhos. É claro que os filhos terão desafios, será difícil para os filhos enfrentar isso, mas eles têm que deixar que os filhos aprendam. Eles podem aconselhar. Aconselhar é diferente de interferir. Aconselhar você deixa que eles escolham. Interferir é quando você quer que eles façam a sua vontade, ok? Esse é o primeiro ponto. Agora, quando o filho vai para o casamento, ele tem as suas expectativas e certamente essas nem todas serão alcançadas. Então, como pais, vocês podem aconselhar, incentivar os filhos a tentarem, a lutarem, a buscarem um crescimento junto com o cônjuge no casamento, a entenderem que esse crescimento ele é paulatino, ele acontece aos poucos e ninguém entra conhecendo, sabendo no casamento. Vai ter que aprender e contar até a experiência de vocês.
Ajude-os também a entender que o casamento dele é diferente do casamento de vocês, que o lar que ele veio é diferente do lar que ele irá constituir, que ele irá formar, e que ele não vai conseguir fazer tudo o que ele quer, o que ele pensa que tem que ser. E até mesmo aqueles erros que ele percebeu no casamento de vocês, como pais dele, não quer dizer que isso vai acontecer com ele, que o casamento é uma experiência a dois. Incentive, aconselhe o seu filho, acima de tudo, ajude-o a entender que essa experiência é gratificante e vai ajudá-lo a crescer e também junto com uma pessoa que ele escolheu para viver. Tem também aquela ideia de assim, não, nós casamos, agora estamos juntinhos, agora é tudo comigo, eu com ele, nós dois, aqui. Não, mas tem a individualidade dele. E aí, às vezes, ela, mas como assim? Ele quer ficar sozinho, ele está lá no quarto, ou ela. E isso é um negócio que às vezes assusta. Assusta muito e também não foi conversado isso. Né? E é muito a questão da bola de cristal, sabe? Aquele sonho do casamento, aquele castelo, onde a gente leu a vida inteira e ouviu das pessoas a vida toda, que é o príncipe cantado, né? Super bom de corpo, de fisionomia, chega num cavalo branco e vai resgatar a princesa no alto do castelo. E aí, quando entra na individualidade, assim, ele também tem uma caverninha, que ele gosta de se enfiar de vez em quando lá. E ela também tem a dela. Então, essas questões, elas não foram necessariamente trabalhadas, faladas e até respeitadas, porque às vezes no namoro, a pessoa percebe, mas ela quer moldar o outro dentro de uma formatação. E aí você cede, porque não está sempre junto. Então, para não ficar se vendo e brigando, cede, mas depois você vai embora para casa. Né? Então, neste ir embora para casa, você vai para outro quarto, para outra sala, porque vocês estão no mesmo ambiente. E aí começam realmente, assim, desse conhecimento mútuo, a gerar alguns conflitos, onde a pessoa precisa aprender a respeitar que o outro é um ser individual. Né? Eles não são uma junção, a junção é na carne. Mas são duas pessoas individuais vivendo essa história juntos, né? No mesmo ambiente, mas cada um com a sua individualidade. Aí tem moça que vai dizer assim, ele quer sair com os amigos, quer jogar futebol, mas e eu fico só. Quer dizer, ela já considera a solidão, ou ele vai dizer que ela saiu com as amigas, saiu com as primas, ou foi na casa da mãe. Como assim? Agora ela é uma mulher casada. Obviamente, respeitando os limites, né? Claro. Que ela não está passando a semana toda na casa da mãe, ela não voltou a dormir na casa da mãe. Mas essa compreensão de que cada um tem seu lugar, seu espaço, seu tempo, o príncipe que veio de cavalo branco para buscar a princesa, aquele cavalo tem um lugarzinho que ele guarda o cavalinho dele. Isso, né? É uma mulinha. Ou uma mulinho que seja, guarda o cavalinho dele, que ele fica quietinho pensando, que ele fica reservado, que ele quer sair aqui por um... Mas não tem a ver com o não amo você, meu Deus, perdi meu marido, não tem a ver com isso, né? Não. E isso às vezes se mistura com uma coisa de eu acho que não vai dar certo, tá vendo? E já discorre numa briga. E é importante saber que uma coisa não tem a ver com a outra. E uma coisa importante é nós sabermos o que é a nossa realidade e o que é o nosso desejo. E eu trabalho muito isso com os pacientes. Eu falo assim, olha, você tem um desejo muito grande. Quanto maior o seu desejo, pior a realidade, maior o seu desejo, maior é a raiva que você vai produzir, porque a raiva vem de um desejo frustrado. E aí, para lidar com a raiva, eu acabo punindo o outro. E aí vem todas as punições inconscientes relacionadas nisso tudo. Então, se eu aceito quem o outro é e o afeto que ele tem para me oferecer, eu passo a ter realizações na vida. Manicinha, eu acho que uma coisa importante de frisarmos para os recém-casados é que agora são casados. Recém-casados, não mais solteiros. Sim. Porque o que acontece? Tem homens que ainda querem levar vida de solteiro, voltando para casa a hora que quer, saindo com os amigos a hora que quer e volta a hora que quer, ou ela fazendo programas de menina no final de semana com as amigas. Não, espera aí, vocês são casados. E isso não deva conflitar com o que dizíamos antes, né, sobre vidas... Não tem nada a ver. A gente falou sobre a individualidade, né, que é uma pessoa que ela tem os próprios gostos, ela tem amigos, está tudo certo. Mas ela incluir
o cônjuge, né, essa parceria. Então, vamos sair? Vamos sair todos juntos? Pode ter um momento onde eu saio só com as amigas? Pode, não há problema nenhum, desde que isso seja acordado dentro dessa relação. Né? Eu posso dizer para o outro onde eu estou indo, o outro concorde com isso. Isso não tira de mim o respeito e o limite que eu tenho dentro desse relacionamento conjugal. Então, são coisas importantes. E consultar o outro também, porque às vezes a gente, nessas questões da amizade, a pessoa não gosta ou não quer ter amizades em comum. Olha, nada como ter amizades de casais, de famílias. Então, vocês podem agora construir um novo relacionamento onde todos possam participar. E acordos e limites sendo bem feitos nessa relação. Então, horários das coisas, né? Posturas que eu tenho em relação a uma determinada atividade, roupa, que é uma questão que muitas vezes entra muito em discórdia, né? Falou, olha, essa roupa me deixa com uma sensação assim da deselegância, mas não só, também da falta de respeito. Agora você é uma mulher casada, então assim, os acordos são feitos dentro do casamento. E claro, cada casal vai ter um tipo de acordo, tá tudo certo. Desde que o seu esposo e a sua esposa estejam felizes com o acordo que você propôs, tá tudo bem. Mas lembrar que agora é uma vida a dois, não é mais uma vida solteira, onde você podia fazer o que queria, a hora que queria, sem consultar ninguém. É isso. Né? Outro detalhe que eu acho importante deixar para os casais solteiros é a respeito das finanças, né? E quando nós estamos trabalhando a festas de casamento, os convidados e tudo que é envolvido, isso e beleza, o meu sonho, tem gastos. E às vezes o casal entra na relação com muitas dívidas. Péssimo. Oi, gente, eu sou a Lorena do blog de casamento Lápis de Noiva e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a fase pré-casamento, a fase de noivado, que é muito legal, muito encantadora, mas ela é cara. E tem alguns pontos importantes para os noivos não brigarem, para ficar tudo certo, para conseguir ter o casamento dos sonhos, mas dentro do orçamento, certo? E não ter aquela sensação de que, puxa, eu tive uma expectativa, mas minha realidade foi outra. É legal desde o começo já saber qual que é a sua realidade, o que você vai poder fazer. Então, legal, senta com seu noivo, convida ele, defina as prioridades. Eu quero um casamento assim, eu quero um assado, o que o noivo quer, o que é importante, são as fotos, é o bolo. E aí vocês vão fazer uma listinha de prioridades e busque orçamentos. Peçam orçamentos para alguns fornecedores e coloquem tudo numa planilha, para vocês saberem o que é possível. Se tiver muito fora, ou então for um agrado, ou se tiverem muitos mimos, vocês podem tirar. E vocês tendo esse orçamento pronto, convide seus pais. Porque uma das coisas que mais gasta realmente é a lista de convidados. Que todo mundo tem muita gente para convidar. Você tem que chamar seu pai com muito amor e carinho e falar assim, pai, não dá para convidar todo mundo da igreja, você vai ter que escolher alguns amigos apenas. Também tem algumas dicas legais que você pode ter no seu casamento, alguns elementos feitos pelos noivos, dá pra economizar. Você pode, quem sabe você tem uma tia que faz, enfim, os melhores docinhos do mundo. Tem várias formas de economizar no casamento, mas mesmo se você não quiser economizar, vamos supor que você já tenha, enfim, tudo pronto e ainda assim você vai gastar dinheiro e você não pode se endividar, porque depois que você casar, e se você tiver uma dívida, pode ser que você brigue com seu marido, então não é legal. Então, a minha dica é focar bastante no planejamento do casamento, conversar com o noivo, sentar com ele, ver tudo que vocês realmente vão fazer e vai dar certo, porque a fase pré-casamento, ela é um reflexo e um pouquinho do que vocês vão viver lá na frente. Né? Depois de casados, vão ter dias difíceis, desafiadores, cansativos, mas dias alegres, divertidos. Então vamos levar essa fase com muita leveza, muito amor, para depois no casamento continuar, prosseguir. O dinheiro está totalmente relacionado, por incrível que pareça, a pesquisa sobre isso, com a satisfação sexual. Uau! Há muitas pesquisas falando sobre isso, porque você passa a ter uma descrença, uma falta de crédito em relação a essa pessoa, que ela não é capaz de lidar com as finanças e, portanto, não conseguiria cuidar de você, ser o sacerdote da casa, tomar conta do lar. Isso não só para o homem, mas para a mulher também. Então, como é que você vai conseguir ter um prazer sexual, se entregar, ter uma satisfação para deixar, né, o prazer tomar conta de você, se você está preocupado que amanhã a luz vai ser cortada, que a criança não vai ter escola, ou então que as dívidas tomaram conta dessa relação. Então, casais que têm uma vida financeira equilibrada têm mais satisfação sexual.
né? E o contrário é verdadeiro. Casais que têm mais dificuldades financeiras tendem a ter menos relação sexual e quando tem com menor qualidade. Eu queria te dar 2 dicas para você que é casal. A primeira dica é para aqueles casais recém-casados que está começando a vida juntos agora. Para você que é recém-casado, prefira flexibilidade no seu orçamento no início do casamento. Eu sei que é uma questão cultural do Brasil e também por uma questão de pressão social, pressão familiar, que o casal incorre em dívidas para ter uma casa própria, um carro novo e outras coisas mais. Mas, no início do casamento, não é um bom momento para você engessar o seu orçamento em dívidas. Então, prefira flexibilidade. Por que não morar de aluguel no início, até ter um emprego mais sólido, mais consistente, mais certo? Por que não esperar o momento certo para comprar o seu automóvel e alguns outros bens materiais? No início do casamento, tenha flexibilidade. Agora, para os casais mais maduros, a dica que eu tenho é o diálogo. Pode parecer óbvio, mas eu tenho visto várias famílias sofrendo por falta de diálogo na questão do dinheiro. Converse, se você tiver filhos, fale abertamente sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos com seus filhos. Se você não tem filhos ainda, converse com seu esposo também. Todos juntos, dialogando sobre dinheiro, trará benefícios para toda a família. Toda a família terá abundância, prosperidade e uma boa saúde financeira. Não é só uma questão de dinheiro, Não. de moeda, é uma questão de emoção, é uma questão de estar envolvido com a preocupação para o dia seguinte. Aí isso vai roubar desse casamento, de todos os casamentos, em qualquer fase, né? Tenha 1 ano, 6 meses, ou 10 anos, ou 50 anos, dívidas, inimigo número 1 do casamento é ter dívida. Então, cuidado com isso. Queremos uma festa, queremos o sonho, mas o mais gostoso é a gente poder acordar tranquilo. Fizemos o que pudemos, do jeito que tínhamos como fazer, não é? Em paz. Em paz. Isso mesmo. É isso aí. Você quer falar com a gente? Fique muito à vontade. Temos a nossa página no facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt. Conta a sua história, compartilhe aqui com a gente, divide ou só curte e fica com a gente nessa interação gostosa aqui no Sem Tabus. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube também, lá tem todos os programas, todos. Que assunto você quer saber dentro da área da sexualidade? Já falamos de tudo lá. Se tiver um tema sobre o qual não falamos ainda, fala pra gente aqui, aí nós vamos discutir e trazer essa pauta para então, que é do seu interesse, te ajudar. Começando aqui com a minha convidada, Vanessa Oliveira. Vanessa, Oi, querida. Vamos pensar em alguns cuidadinhos que os casais devam ter nesse primeiro tempo da relação, pensando nesse romance que existe em torno da sexualidade, nos cuidados, e que eu aproveito para dizer para os casais de mais longa data, devam continuar sendo mantidos, né? Cuidadinho com a aparência, sempre muito bem-vindo. Que às vezes quando casa, diz assim, agora casei e Faço relaxa. barba, não tomo banho. Olha, cuidados importantes. E também queria falar para os recém-casados que entram na lua de mel. Chega lá, o que acontece? Tem uma pressão social de que a lua de mel ele tem que tirar a virgindade daquela moça naquela noite. E isso gera uma pressão tanto para o homem quanto para a mulher. Eu já tive pacientes me escrevendo na lua de mel, desesperado, escondido no banheiro assim. Socorro! Eu estou sem a ereção, eu estou desesperado, o que eu faço? Isso é uma coisa real que eu estou te contando. E aí eu tive que fazer todo um trabalho com essa pessoa para ela voltar lá sem essa pressão. E pensar o seguinte, quanto tempo você vai viajar? 15 dias! Meu querido, deita e dorme, você está cansado, você teve uma semana estressante no pré-casamento, você está cansado e ela também. Então vai dormir agarradinho, de conchinha e amanhã, renovado, você vai tomar um banho junto com ela, vai fazer uma massagem, vão conversar e esse clima vai levar a relação sexual que não necessariamente precisa ter a penetração feita na primeira noite também, na primeira tentativa. Porque aí entra a pressão da menina, eu tenho que conseguir. E se aquilo dói, e se machuca? E aí como é que eu faço? Eu tenho que conseguir. Então, toda essa pressão social que é feita, ela pode ser tirada das costas desses casais recém-casados que estão ali para se descobrir. Então, tem que ser uma coisa lúdica,
com carinho, realizada por eles. Tempo. Com tempo, sem preocupação, né? Aproveita que está viajando. Por que a pressa? Você vai ter muitos momentos durante a vida para curtir a sexualidade um do outro. Então aproveite a lua de mel para momentos muito especiais de intimidade um com o outro. Saiam juntos, uma boa conversa, vão a lugares pitorescos, que aquilo marque a vida de vocês, porque as lembranças vão ficar. Então esse é um momento muito especial para marcar época, para marcar episódio, para marcar situação. Então jantares especiais, conversas bem significativas, vão a algum restaurante bacana que marque, grave o hotel onde vocês estão hospedados, né? Façam coisas juntos que tragam significado para a vida de vocês, que tragam memórias, lembranças especiais, comam algum tipo de alimento que marque esse encontro especial de vocês. Vocês precisam preencher esses dias, chamados de lua de mel, com coisas, com atividades significativas que possam ficar gravadas na memória de vocês e que isso vai fazer diferença ao longo da vida e ao longo da existência. Então essa construção que é feita dos dois tem que ser feita de forma leve, sem essa pressão. E aí entram os pequenos cuidados, né? Acariciar, tocar devagar, conversar, os dois estão inseguros, os dois estão preocupados com a própria performance. Então essa misericórdia, essa generosidade que a gente tem com o outro nesse momento, ajuda muito a pessoa a relaxar. Elogios de qualquer espécie, né, que você faça, que você toque o cabelo, que você diga que está bonito, que está bonita, que você tem o desejo por essa pessoa. Essas pequenas coisas, Darleide, fazem toda a diferença na vida sexual dos casais que estão casados há 50, 70 anos, porque para de elogiar, né? Fica com aquela coisa assim, vai se trocar que eu vou lhe usar. Né? Perde o romantismo, perde esse encantamento que tem que ter a dois. E a sexualidade também não pode ter aquela coisa de horário marcado, né? Hora da gente ir para o quarto se encontrar. Como assim? Então, às vezes você está ali, olha, vamos lá, eu queria te mostrar um vídeo, aí senta com ela ali na cama e mostra, fala, nossa, mas você está tão bonita, deixa eu ver, e começa a passar a mão. Então, aí sim você vai construindo um clima e um momento para a sexualidade. Essa construção que é sendo feita, ou mesmo que depois de um tempo passa a não mais ser feita, precisa ser resgatada por esses casais para que eles mantenham novamente essa chama acesa. Porque o que faz com que uma pessoa mantenha um nível de sexualidade em alta é o quanto ela se sente desejada pelo cônjuge. Então você saber que assim, olha, hoje à noite eu te pego, né? Quando ela está saindo para amanhã do dia do trabalho, isso é uma forma de erotizar a mente, de se preparar durante o dia para ter esse encontro. Então você se mantém conectado com a pessoa. Né? Mas você saiu, não se despediu, passou o dia inteiro sem dizer nada, não trocou uma palavra. Quando chega a noite, você está distanciado. Então, uma outra pesquisa interessante diz o seguinte, quando você se encontra com o seu cônjuge, é importante que vocês fiquem pelo menos 1 minuto abraçados. Porque esse abraço faz com que vocês entrem numa mesma sintonia. Cada um está numa sintonia diferente. Então, se sintonizar ajuda para que você possa se encontrar e, a partir disso, ter um encontro sexual também. Então, nessa vida corrida que a gente leva, não tem mais sintonia nenhuma. Os casais não param mais, não gastam mais tempo investindo nisso. E você vê que realmente a nossa tendência é abraçar e largar? Ninguém fica 1 minuto. Quem me fez pensar sobre isso foi meu marido. Quando normalmente ele abraça a minha, a nossa filha, ou um amigo, um amigo, tá, amor? Que ele abraça, aí, obviamente, o abraça e larga. Aí ele, calma, por que você tá apressado? Fica aqui, espera aí. Aí a gente fica lá. Então, ele que me despertou para pensar nisso. Bom. De como, às vezes, inclusive, isso deixa até o outro meio sem jeito, assim. Não, mas... tá, me larga. Porque a gente está perdendo, no fim das contas, essa coisa do contato sem outra proposta que não seja só o contato. Sim. Peraí. É muito virtual, nós estamos numa era muito virtual. Então perdeu-se essa coisa de olhar para você e dizer tudo o que eu sinto. Você já percebeu que às vezes pelo WhatsApp ou numa rede social você consegue dizer coisas que pessoalmente você teria constrangimento de dizer? É verdade. O do olho no olho, de você tocar. Quantas vezes você para e fala, olha para o seu esposo e fala assim, eu desejo você. Não tenho coragem, fala, que vergonha dizer isso, não vou. Mas vai lá no WhatsApp e manda. Estou
desejando você. Então, a gente perdeu essa conexão. Então, essa conexão do olho no olho, de falar, olha, o seu cheiro é bom, eu gosto de você, eu quero você, isso conecta e faz a sexualidade também ter um up e melhorar. Ninguém faz mais isso hoje em dia. Gente, e isso é um negócio que funciona. Funciona? Eu canso de dizer, não cansei ainda não, mas eu falo para as mulheres por aí afora nos encontros que a gente faz, porque vem muita queixa e tá ok, a queixa é real, sim, ela tem uma motivação real e a tua experiência é forte, muito bem. Mas a gente quer, normalmente, uma resposta para aquela questão. Aí, quando é sugerido, aí eu sugiro para elas assim, experimenta validar um pouco mais seu marido. Experimenta, ou a sua mulher, se o encontro for com homens e mulheres. Aí eu digo assim, experimenta dizer que esse homem é bom, que ele é cheiroso, que ele é... Mas, Darleide, meu marido, alguma coisa esse indivíduo tem que presta. Que fez você escolher ele, criatura. Fez. Se ele mudou horrores, mas todo ser humano, por pior que possa parecer, nem que seja um bom dia, eu preciso encontrar para validar na vida dele, né? Exato. E quando o indivíduo é valorizado, no mínimo que seja... Gente, você pode ganhar uma relação sexual mais rica, você pode ganhar um abraço mais apertado. Sim. Você faz porque você pode fazer o outro sentir-se melhor. Gente, como assim? Certeza. Ela está dizendo que eu sou cheiroso? Eu sou cheiroso. Ela está dizendo que eu sou gostoso? Eu sou gostoso, eu sou... Exato. Fala, mesmo que não seja lá essas coisas, mas fala. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Nós somos criados pela palavra e nós somos feitos à semelhança, né, do Altíssimo. Então, o poder e a capacidade da fala, nós também temos. Assim como a gente tem o poder de destruir alguém, nós temos o poder de construir alguém. Vanessa, eu acho que uma coisa muito comum de acontecer entre nós é sermos pessoas narcisistas, pessoas que se preocupam muito com eu. E eu acho que quando o tema é sexo e a gente só pensa no eu, a coisa fica difícil. Apesar de que também eu penso que uma pitadinha de egoísmo também no sexo faz bem. Em que sentido? Eu também preciso saber... Eu preciso pedir que o outro me atenda. Eu também preciso querer que o outro me atenda. Por aí? Sim, totalmente certo. Se você também não conseguir olhar para o seu desejo, você não é satisfeito sexualmente, né? Então, os caminhos todos é você quem vai conduzindo. Olha, eu gosto mais assim, aperta mais aqui, muda a posição, até porque senão vira uma relação unilateral. Uhum. Então, sim, e não é nenhuma questão de egoísmo, não. Ali você está para satisfazer o outro e o outro está para satisfazer você. E você vai dando os caminhos para essa pessoa conseguir encontrar você, né? Mas é que às vezes fica assim, não, eu só atendo, eu só faço, eu só... E assim, ele não me pergunta, porque tem aquele marido ou aquela esposa que não vai perguntar, tá tudo bem com você, foi bom pra você, como é que você quer? Tem casais que só fazem. E ela fala assim, meu Deus, eu não tenho coragem de falar, eu não me permito dizer, ele também não me pergunta, se eu também falo, ele não se importa. Sim. Então, nesse sentido, a gente precisa também ter o cuidado de dizer assim, espera aí, tem eu aqui nessa história. É uma relação a dois, eu existo nessa relação. E olha, assim, o programa permite que a gente seja bem aberto, né, bem direto. Eu tenho muitas pacientes que dizem o seguinte, Vanessa, quando meu esposo está me estimulando, eu tenho uma dificuldade de saber que ele está ali o maior tempo fazendo aquilo. E eu desisto no meio do caminho e não consigo chegar até o orgasmo por conta disso. Por conta do? Eu não entendi. De não conseguir dizer para ele assim, olha... Continue, tá bom assim, eu gosto desse jeito. Ela fica preocupada que assim, meu marido está cansando, já faz muito tempo que ele está tentando me fazer chegar ao orgasmo, ele não consegue, eu também não consigo, então estou frustrada, eu abro mão. E abrindo mão desse direito que a mulher tem, ela nunca vai conseguir, porque ela fica cada vez com uma pressão maior sobre si mesma de que ela não consegue. Então, no momento, por exemplo, de uma mulher tentar chegar ao orgasmo, e isso para os recém-casados é tão importante, né? Ela precisa estar concentrada no que ela sente. Ela tem que fechar a janela do pensamento. Se ela pensar, a mão dele está cansando,
para estimular o clitóris, por exemplo, ela não consegue chegar ao orgasmo, porque são duas janelas que precisam estar de forma individual abertas. Se ela pensar, ela não está concentrada na sensação, e naquele momento ela tem que apenas sentir a sensação do corpo, de como ela está se sentindo, gostando ou não, se está numa frequência boa, num ritmo agradável. Se ela não conseguir fazer isso, ela não chega no orgasmo. Então, vale a dica importante para nós mulheres. Na hora que o marido estiver estimulando, seja de qual forma que te agrade, você precisa esquecer um pouquinho dele. Ele é forte, ele vai conseguir, ele te espera, né? E você estar concentrada na sensação para que você consiga chegar ao orgasmo. E a mesma coisa o marido. Tem maridos que ficam tão ansiosos que tem a ejaculação precoce, por exemplo. Né, esse nível de ansiedade muito grande, então ele não consegue esperar nada, inclusive não consegue esperar a mulher. E querendo ou não, não deixa de ser uma punição para essa relação. Então é importante sim eu estar concentrado em mim e também concentrado no outro. Então a dica mais importante é, primeiro a mulher se satisfaz e depois o marido, ou então juntos, porque o homem se satisfazendo, ele perde a ereção. Importantíssimo. Tem casais que têm essa dificuldade de entender que nem sempre vai acontecer no mesmo tempo, que os dois vão chegar ao clímax na mesma hora, que pode ser ela quem vai ser atendida primeiro, depois ele vai... Isso. Mas assim, alguns ficam esperando, não deu para ser junto, então tem alguma coisa errada. Não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. E às vezes não acontece para um dos dois. E tá tudo bem também, né? A relação não é feita só do clímax. Foi toda uma construção. O clímax é um dos pontos da relação sexual. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o nosso principal órgão sexual é o cérebro. A gente tem uma tendência natural a pensar em prazer e sexo e pensar logo nos órgãos sexuais, pênis, vagina, clitóris, mas todo o processamento do prazer, ele passa pelo circuito cerebral. Todas as sensações que a gente tem, sejam elas de dor ou de prazer, vão passar pelo cérebro. Por isso que sexo e prazer não está relacionado diretamente aos órgãos sexuais ou especificamente ao orgasmo. Nós podemos ter sensações extremamente prazerosas e que não vão passar pelo orgasmo ou pelo pênis ou pela vagina. Então, é possível ter prazer de muitas outras formas. Olho no olho é uma coisa que estimula muito, né? Que a gente, nossa, imagina um rapaz olha no teu olho, ai, nossa, chega a dar aquele frio na barriga, né? E desperta tantas sensações gostosas, um toque, um carinho, uma carícia, um beijinho na orelha, uma palavra, às vezes, pode ser extremamente excitante e prazerosa de ouvir e não necessariamente houve um toque ou um estímulo no órgão sexual, né? Então, a gente tem que tentar perceber todos os estímulos ao nosso redor e saber que é o nosso cérebro que vai codificar aquilo e que vai transformar aquele estímulo em prazer ou não. Um exemplo são pacientes paraplégicos, né? Alguns pacientes paraplégicos não conseguem ter ereção, por exemplo, mas eles conseguem ter um orgasmo, às vezes com estímulo do lóbulo da orelha, do dedo. Então, ele transferiu a sensação de prazer para um outro lugar. E isso é extremamente possível, né? Então, o mais importante é que a gente esteja aberto a sentir aquela sensação de que a gente tem um parceiro que a gente ama e que a gente esteja completamente relaxado e entregue para sentir prazer. Tem homens que ficam muito preocupados só com a penetração. A penetração, querendo ou não, tem uma fricção que pode muitas vezes causar algum incômodo quando é feito durante muito tempo. Então é importante que essa mulher seja bem preparada para que ela tenha um nível de lubrificação saudável, para que ela possa estar bem relaxada, né? Se ela não tiver nenhuma questão traumática, emocional mal resolvida ou uma questão física mal resolvida, a tendência de ela chegar no orgasmo é muito grande. Só que leva tempo. Tem mulheres às vezes que demoram 1h30, 2 horas para chegar no orgasmo. E ela pensa, meu Deus, eu sou a única louca que não consigo. E meu marido é um coitado, ele vai desistir de mim. E isso vai encurtando conforme o tempo vai chegando, porque ela vai aprendendo a conhecer o próprio corpo, né? E sabendo aquilo que a estimula, mas não podem desistir. Se a mulher chegar primeiro, para o homem chegar depois é mais fácil. O orgasmo para o homem normalmente é mais rápido do que o orgasmo para a mulher. Então tem isso também, que algumas mulheres acham que não, ele é tão rápido, eu não consigo, então o problema está comigo. Não. Os tempos são diferentes, São diferentes. Né? Essa dinâmica. Sabe uma coisa que eu acho também que falta aos casais? É tempo para se olhar. Agora há pouco a gente falou do abraço, de um toque assim mais demorado, que às vezes é até constrangedor. Sim.
mesmo entre os casais, sabe? De ficar, ai, Darley, que nada a ver, com onde já se viu, o marido ter e uma esposa ficarem constrangidas no abraço. Tem gente que tem dificuldade com toque. Sim. É certo. Muitos. Sabe? Que é mais fácil fazer sexo. Porque lá naquela dinâmica acontece, pá, tal, sexo. Mas assim, abraço, toque. Leva a sério o que a gente está falando. Então, inclusive, trabalha mais o toque entre vocês. Isso. E a contemplação. Não se contempla. O marido olhar para a esposa, admirando a esposa, não está procurando defeito, não está procurando se ela tem estria, se ela tem celulite. Não, gente, desprende dessas maldições. Isso tudo é maldição. E são maldições que a mulher é mais presa, o homem não é tanto, não. Esquece isso. Jesus liberou bênção na tua vida, com estria, sem estria. Isso tudo é consequência da vida. É pecado isso. Mas vamos considerar, se olhar nos olhos, quer ver coisa mais íntima. Mas tem muitos casais que não ficam tempo se olhando ou contemplando o corpo mesmo, contemplando, sabe, o braço, as pernas, os seios, os órgãos genitais. Eu fico pensando daquele casal lá de Cantares. Eu acho que ele olhava muito aquela mulher. E desejava. Olhava desejando. De desejo. A mulher dele. Ele olhava dos pés à cabeça. Ele falava seus pés, suas pernas bem torneadas. Daqui a pouco ele estava falando dos lábios, da nuca, do pescoço, do seio, de tudo. Sim. Tem marido que não sabe nem onde que a esposa ainda tem umbigo. Ele sabe que é numa região acolá, próxima do abdômen, mas ele nem se aproxima de contemplar. É isso mesmo. Olha, duas coisas interessantes para falar sobre isso. A primeira é que às vezes eu peço para o casal vir fazer uma sessão junto, né, em conjunto. Aí eles diziam assim, você não vai pedir no final para a gente ficar se olhando e se elogiando não, né? Olha o medo. A dificuldade já de conseguir encontrar uma qualidade no outro e de olhar. E a segunda coisa interessante, que isso tem muito a ver também com a nossa infância. Na infância, quanto menos olhado você foi e elogiado pelos seus pais, olho no olho, mais dificuldade você vai ter de ter esse mesmo encontro com o seu esposo. Porque você não tem uma referência de alguém olhando para você e dizendo assim, olha, você é uma menina muito inteligente, você é uma menina muito esperta, eu tenho orgulho de você. Sabe, quando o pai diz pra mim assim, você tá ficando uma mocinha linda, logo vai vir um monte de urubu aqui voando em casa, você vai me dar trabalho porque você é linda. Isso constrói sexualidade nos filhos também. E você cresce com esse conceito de que, eu sou bonitinha, eu chamo atenção. Então aí quando vem o marido olhar, a gente, que constrangimento! Fica morrendo de vergonha, porque não tem isso construído. Mas a boa notícia é que você pode construir. Exato. Então, esse tipo de estímulo entre o casal é importantíssimo. Para o homem, talvez, o corpo não é uma coisa que ele gostaria de ser tão admirado, apesar de gostar de ser, mas nem tanto quanto para a mulher. A mulher é muito importante para ela saber que ela é aceita assim, mas para o homem é em relação às questões da personalidade. Você é forte, você é corajoso, eu confio em você, eu me entrego para você. E também falar sobre a performance sexual, porque às vezes termina... Cada um vai para um canto, vou lá tomar um banho, e aí perde-se aquela conexão. Então, a conexão, ela continua para depois. Ela é uma onda do mar. Ela aumenta, tem o pico, ela diminui, mas ela não perde essa continuidade. Então, saber que eu estou sendo admirada, que eu estou sendo desejada desse jeito, faz com que eu fique conectada em você. Porque eu estou passando na rua e tem alguém que me olha ali e me deseja. Lá em casa, hein? Falo, puxa vida, quanto tempo faz que lá em casa não fala lá em casa? Então, lá em casa não disse isso. Lá em casa não fala essas coisas. Então, isso é muito importante, você saber o quão desejada você é. E tem maridos e mulheres que não fazem isso por uma questão de timidez. Não conseguem se expressar dessa forma. Então, a fala, ela é poderosíssima. O marido chegar para a mulher, pegar ela pela nuca e dizer assim, eu desejo você. Ela vai se entregar. Eu também, me leva. Perfeito. Sabe que eu lembro mulheres? de uma pesquisa que diz a respeito de casais que dizem quanto estão no ato sexual,
que um diz pro outro, eu amo você, Sim. prende, e ela quer de novo da próxima vez, quer de novo, porque assim, ela associa, e ele também, gente, o homem também gosta, ele associa aquela intimidade ao sentimento, ao princípio que liga aqueles dois. Isso. Tá ali na hora, no vamos ver, na muvuca, diz um eu te amo, eu amo você, sei lá com que tom de voz você diz, eu não sei, se é sussurrando, se é falando mais alto, se é um problema de vocês, mas dizer, expressar, ou lá em casa que tá bom aqui, né? Isso. Tá bom isso aqui hoje, essa Exato. validação da palavra. Exatamente. A gente é tão falante com todo mundo, tão falante com qualquer coisa, de qualquer tipo, nas redes sociais ou na discussão com amigos. Aí onde a gente deveria falar coisas positivas para marcar, a gente perde a oportunidade. Porque diz assim, não, mas ele já sabe. A gente é ótimo para falar dos defeitos, para criticar, para reclamar, mas o elogio não vem. Então, essa entrega, esse reconhecimento, esse eu vou perder a timidez e eu vou dizer o que eu penso, pode salvar uma relação. Totalmente. Pode salvar. Fica aqui a nossa dica, quer dizer, mais uma das nossas dicas para você cuidar aí do seu relacionamento, da sua vida sexual, da sua vida emocional, tudo ligado uma coisa com a outra. Às vezes eu temo que quem assiste o nosso programa fique muito focado, se perder, né, um programa ou outro, se for uma coisa aleatória, que pense assim, mas toda vez que eu ligo ali, ou que eu vou assistir aquele programa, eles estão falando de sexo, é que eu não sei se eu te avisei, vou te avisar agora, esse é um programa separado para falar de sexualidade. Não é para falar das profecias de Daniel, de Apocalipse, não é para falar de receita, de cozinha, é para falar de sexualidade. E, obviamente, que não dá para falar de sexualidade sem falar de relacionamento. E aí tem que ser, assim, um tema que venha se repetindo para levar a uma consciência de que a gente precisa considerar as coisas básicas. Sim. As coisas básicas estão faltando. Prova é que os casamentos estão se desfazendo, se destruindo. As queixas estão aumentando. Pergunta para os profissionais que estão o dia inteiro no consultório. O que eles ouvem? Qual é a demanda dos casais? O que chega? Você vai ver de perto? Falta o quê? Coisas básicas. Coisas básicas. Gentileza, Sim. Carinho, delicadeza, carinho. Então, toque. Meu Deus, como é que se Toque. faz um relacionamento conjugal sem isso, Vanessa? Exatamente. Essa é a procura, né? Assim, olha, eu recebo todos os elogios no meu trabalho, mas dentro de casa eu não recebo, né? Aqui dentro de casa eu peço para ser uma coisa diferente na relação sexual e eu não consigo ter isso como resposta. Olha, não há ajuda mútua e aí eu estou muito sobrecarregada, não consigo ter relação sexual à noite porque eu estou cansada. Olha, o marido não provê financeiramente, eu estou muito sobrecarregada e não consigo dar conta disso. Então, essas são as demandas, né? É isso que está acontecendo no dia a dia. Então, a gente está olhando de volta para o básico, porque o básico constrói o criativo depois. Às vezes a gente pensa assim, eu vou apimentar a relação. Mas a gente deixa, às vezes, de olhar para o outro e falar assim, você não sabe quão feliz eu estou aqui de estar nessa relação sexual com você, como você consegue me satisfazer. Não tem isso. E o outro fica sempre nessa angústia, nessa falta de saber, eu estou indo bem? O que está faltando? Por quais caminhos eu devo seguir então? Tem mulheres que reclamam, mas vão reclamar na frente do profissional. Aí o marido vira e diz assim, por que você não me disse isso antes? Isso era tão fácil de resolver. Nunca soube. Né? Olha, ela falou para mim a primeira vez agora, viu? Porque eu nunca soube que isso estava acontecendo. Então, assim, são coisas básicas para a gente retomar e encontrar o criativo também. Estes são alguns recados para você ter uma vida sexual, uma vida conjugal, seu relacionamento pleno e feliz. Mas temos outro recadinho para você pensar. O casamento é para sempre. Mas você sabia que é preciso se recasar todos os dias? É isso mesmo. É preciso se apaixonar todos os dias pela mesma pessoa. Existem algumas coisas que devem ser feitas antes do casamento, como definir a data, o local, os convidados, a lua de mel. Ufa, são tantas coisas. Mas o mais importante é ter uma lista do que fazer para manter esse casamento. Anota aí. Amor. Este não pode faltar. É preciso demonstrar e falar desse amor, gentilezas, carinho, atenção, sexo, com amor, com prazer, com vontade de ser feliz e de fazer o outro feliz. Deus disse que homem e mulher casados seriam uma só carne. Isto é intimidade. É a entrega mais completa, mais bonita e mais rica de sensações.
Acrescente à sua lista o que mais desejar, desde que tenha sempre em mente a alegria do casal. Parabéns aos casais noivinhos, casadinhos, eternamente amantes. Vanessa Oliveira, muito obrigada. Sua companhia faz muito bem pra gente. Obrigada, eu que agradeço estar aqui com você, com seu público lindo. Um beijo para todo mundo de casa e para você, amiga. Obrigada. E a gente se encontra aqui no nosso Sem Tabus na semana que vem. Não vai perder. Uma boa noite para você. Que a vida sorria para você, sorria de volta. Ainda podemos muito mais. Seja feliz.